Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Vamos mais uma vez em oração ao nosso Deus. Ó Deus bendito, mas mais uma vez queremos te pedir que o Senhor venha abençoar esse estudo da tua palavra, que possa falar ao nosso coração, que o Senhor me use para pregar a tua palavra de forma fiel, também trazer aplicações para o nosso dia a dia, para crescermos como igreja, como cristãos. Nos ajuda, Deus, e venha nos abençoar nessa manhã. Que teu Espírito Santo capacite-nos a compreendermos a tua palavra. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, o título da nossa mensagem, obviamente, como todos devem ter visto, é o plano eterno da salvação. Porque esse texto ele é muito claro nessa doxologia que Paulo traz acerca do plano eterno de Deus para a salvação. Mas eu quero recapitular a todos que semana passada nós estudamos apenas os 2 primeiros versos. E nós vimos qual que é a identidade da igreja e qual que é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é Cristo Jesus. Ele é o fundamento da igreja, ele é o cabeça, ele que é o centro também. Nós vimos também que nós, como cristãos, 2 marcas essenciais são a fidelidade e a santidade. Sem essas 2 coisas, não há cristianismo verdadeiro. E nós vimos que santidade está também relacionada à questão de separação do mundo, para nos lembrarmos isso. Não significa que nós somos perfeitos. Obviamente que o objetivo na santificação é nos deixar cada dia mais parecidos com Cristo. Mas nós iremos falhar, nós iremos pecar, mas nós iremos crescer. O pecado já não será algo no cotidiano da nossa vida, mas será um deslize, será apenas algo que irá acontecer, mas nós não viveremos na prática do pecado. E agora sim, a partir do versículo 3, que é essa doxologia, o que doxologia significa? Nada mais é do que uma expressão de louvor a Deus, às vezes em pequenos versos, às vezes em maior, como nós vemos essa, que ela é uma doxologia maior.
Na Bíblia nós encontramos muitas, Paulo usava muito, principalmente no início das suas cartas, exaltando, louvando a Deus pela salvação em Cristo Jesus. E é isso que ele começa fazendo nessa carta. Mas ele também vai enfatizar os benefícios que nós temos em Cristo Jesus. E é isso que eu quero que vocês se atentem essa manhã. Porque muitas vezes as pessoas não veem a salvação com a visão correta. Vem apenas como algo simplista. Mas hoje nós iremos adentrar a tudo aquilo que Paulo falou nesses poucos versos e ver o quão foi grandioso o ato de Cristo Jesus na cruz para nos redimir, para nos salvar e também para nos garantir a vida eterna. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta que vocês refletissem. Você já parou para considerar que a sua salvação não começou quando você creu, mas no coração eterno de Deus antes da fundação do mundo? Porque é isso que nós precisamos entender. A salvação não começa apenas no momento da minha conversão, mas ela aconteceu antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de até acontecer a queda. Porque Deus obviamente sabia que isso iria acontecer e Ele já tinha preparado Cristo Jesus para vir esse mundo, levar os nossos pecados e morrer no nosso lugar. E é isso que nós vamos ver essa manhã. Por isso eu peço que todos atentem novamente para os versículos 3 ao versículo 6, que nós iremos ler novamente. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu neles antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então nós vamos ver agora muitas coisas que Cristo nos trouxe. E a primeira que vocês podem ver que logo começando, diz que Deus nos abençoou. Diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então aqui Paulo começa exaltando o nome de Deus por todas as bênçãos espirituais em Cristo. E obviamente nós precisamos entender que essas bênçãos, diferentemente do que hoje é pregado, não são bênçãos materiais. Aqui não está falando de riqueza, e porque Cristo morreu na cruz, agora os cristãos são chamados a serem prósperos, serem bem-sucedidos em seus negócios, serem bem vistos nesse mundo. Não é isso que o texto está falando. Ele está falando de bênçãos celestiais, espirituais e eternas. Portanto, eu gostaria que todos abrissem em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então tudo o que é bom que nós temos, os dons, aquilo que Deus nos dá, nos capacita, também a vida eterna, tudo vem de Cristo Jesus. Tudo é bênção dele. Ele nos abençoou.
Ele nos abençoa. O verso 4 diz também como também nos elegeu. O Senhor Jesus Cristo, Deus o Pai, nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Não por obras, mas em Cristo e em amor. Isso nós vamos ver, que ele vai dar uma ênfase maior no capítulo 2, mas eu não quero me adiantar, isso depois nós iremos olhar com detalhes. Mas Deus nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. O alvo também que nós olhamos aqui para a eleição diz para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, tem um propósito por qual Deus nos escolheu, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. É por isso que ele nos escolheu. Aquele que ele escolheu, ele irá santificar. Por isso que nós vimos que não dá para separar justificação de santificação, porque aqueles que ele justificou, ele vai santificar, porque ele não deixa as coisas pela metade, ele faz aquilo que lhe apraz, porque ele é Deus, ele é soberano. Então, se Deus te escolheu, se você foi salvo, você será santificado, porque o Espírito Santo de Deus habita em você e ele vai limpar a sua vida, ele vai te transformar. Obviamente, isso muitas vezes não é um processo agradável. Ele muitas vezes vai ter que tratar com o teu orgulho, com a ira, com tantas coisas que precisa ser trabalhado para que a gente possa crescer nisso. Mas o objetivo, o alvo da eleição é isso: é nos tornar santos e irrepreensíveis. Irrepreensíveis não significa alguém que é perfeito, mas significa alguém que ninguém pode acusar nada. Porque se ele erra, ele vai lá e confessa, ele pede perdão, ele acerta as coisas, porque errar, todos nós vamos errar. Aqui, obviamente, não está falando de perfeição, porque como nós vimos e nós estudamos, quando vimos sobre glorificação, nós seremos perfeitos apenas no céu. Apenas no céu não haverá mais pecado em nossa vida. Até o final da nossa vida, nós iremos lutar sim contra o pecado. Então, a eleição também é o primeiro passo na salvação. Antes mesmo de nós sermos salvos, nós somos eleitos. É por isso que quem é eleito vai ser salvo, porque começa lá na eleição, e daí depois nós que fomos eleitos vamos ser alcançados pelo Evangelho. E é fruto do amor eterno de Deus, que aqui diz, diante dele em amor. É fruto do amor eterno de Deus. Ela é para a santidade e não apesar dela. É por isso que nós já batemos muito nisso. Mas relembrando, não existe cristão carnal. Não existe cristão mundano. Existe pessoa que se diz que é cristão, mas não é um verdadeiro cristão. Isso tem bastante. Cristão nominal. Mas nós vimos que isso tem que estar muito claro. Que a eleição, ela é para a santidade e não apesar dela. Porque tem muitas pessoas que tentam justificar a sua maneira de viver, dizendo que é um filho de Deus, mas que não tem sido santificado. Isso não é bíblico. Isso é errado. Também Deus nos escolheu, não por previsão de fé, como diz os arminianos também. Não foi uma graça preveniente que ele viu quem haveria de crer e daí por isso escolheu. Não foi assim que funciona, mas é em Cristo para sermos santos. A fé é o fruto da eleição e não a causa, porque senão colocaria o mérito na fé do homem. Se nós falamos que Deus nos escolheu porque ele viu que nós iríamos crer, aonde está o mérito? Na fé do homem. Mas daqui diz que a fé é fruto da eleição. A eleição vem antes. E daí depois vem a fé. E não é a causa. A causa da eleição não é a fé.
Eu quero que todos abram em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Prestem atenção. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Antes dos tempos dos séculos. Então foi antes mesmo da fundação do mundo. Deus nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. E isso tem que ficar muito claro em nossa mente, porque nós vamos ver aqui que Paulo continua e usa um termo ainda mais forte. Ele diz no verso 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós vemos que muitas pessoas têm problema e falam até mesmo que predestinação é uma doutrina demoníaca. Mas nós vemos aqui que é uma doutrina bíblica, que está claramente em vários versos. Se nós formos olhar, a Bíblia vai ter muitos versos que falam que nós somos predestinados por Deus. E Ele é Deus. Ele escolhe uns e pode deixar os outros seguindo os seus próprios caminhos. Ele é Deus. Ele continuaria sendo Deus se Ele mandasse todos para o inferno, porque era o que todos mereciam. Mas nós vemos que Ele é amoroso e resolveu escolher alguns. E aqui diz que são predestinados para a adoção de filhos, não apenas servos. Nós vemos que muitas vezes é dada uma ênfase muito grande ao trabalho cristão. Obviamente nós somos chamados a servir a Deus, a trabalhar para Deus. Mas também nós devemos lembrar que nós somos filhos de Deus, amados por Deus, que Ele nos amou, que Ele nos tornou seus filhos por meio de Cristo, que é o primogênito. Isso também nos revela um pouco do aspecto paternal de Deus. Por isso nós o chamamos de Deus Pai. Ele é nosso Pai. E nós devemos, quando orar, nós devemos agir assim com Ele. Nós devemos usar esse pronome de tratamento. Ele é nosso Pai. Ele nos ama. Ele nos escolheu. Então Ele é nosso Pai. Muitas vezes, muitos de nós talvez não tivemos pais muito bons, mas em Deus nós encontramos o verdadeiro Pai. Aquele que nos ama, que se importa conosco, que cuida de nós, que não vai nos decepcionar. Nele nós encontramos o verdadeiro Pai. Ele não apenas nos salva, mas nos recebe como família. Muitas pessoas falam da salvação, mas não é apenas isso. Nós nos tornamos parte da família de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos em Cristo. Nós temos o mesmo Pai. E que maravilhoso é sabermos que nós fazemos parte da família celestial, do Deus Criador, o Deus que é dono de todas as coisas, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que sustenta todas as coisas. E aqui nos diz também o propósito da salvação e da eleição, no versículo 6. Ele fala daí sobre eleição, predestinação, e dele diz no versículo 6: para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Aqui tem o propósito
Por que Deus nos salvou? Por que Deus nos escolheu? Por que nós somos predestinados? Para louvor da glória de sua graça. A eleição, ela nunca deve glorificar o homem. O alvo sempre é glorificar a Deus. Não é mérito humano. Por isso que ele fala aqui, no versículo 6, da glória de sua graça. É graça, é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas porque Deus é um Deus gracioso, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos salvou e Ele nos tornou seus filhos. É Ele que faz. Nós não fazemos nada. E com base nisso, nós devemos refletir. Como eu tenho respondido à eleição? Com uma vida santa ou uma vida mundana? Como eu tenho agido? Eu tenho agido como um filho de Deus, amado por Deus, que ama a Deus, que se relaciona com Deus? Ou ainda estou muito apegado a esse mundo, às coisas desse mundo? Outra questão importante: minha segurança está na graça de Deus ou na minha própria obediência? Por mais que hoje eu não creia que a salvação é por obras, mas eu vivo como se fosse. Eu me apego às minhas obras, àquilo que eu faço, aos meus atos religiosos, achando que aquilo vai fazer eu ser bem aceito por Deus, ou eu vivo em obediência a Deus, na graça de Deus, obviamente servindo, fazendo, mas como consequência, não como um meio de busca ou tentando barganhar com Deus, agradar a Deus, porque isso é um perigo que todos nós enfrentamos, de tentar nos mostrar mais merecedores, porque fazemos determinadas coisas, determinados sacrifícios. As pessoas acabam criando até mesmo misticismo, quartos de oração, e falam para todo mundo lá que vão... Deus não precisa dessas coisas. Nós devemos orar e devemos ter uma vida de oração. Mas as pessoas, elas gostam de criar um misticismo em cima das coisas para mostrar para os outros que são espirituais. Será que Deus se agrada disso? Será, sinceramente, que Deus se agrada com essas migalhas que nós fazemos? Não foi por isso que Ele nos escolheu. Por isso nós precisamos refletir. Porque é muito fácil, às vezes, nós tornarmos o cristianismo uma religião. Nós sermos religiosos. E seguirmos a cartilha achando que com isso nós vamos agradar a Deus. Mas a questão é um relacionamento sincero e verdadeiro. É a questão onde está minha mente, o meu coração. Isso mais para frente nós iremos ver também. Mas daí ele continua falando. Então nós vimos que Deus, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele nos abençoou. Nós vamos ver agora que não apenas isso. Seguindo no versículo 7 ao 12. Versículo 7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Ele nos redimiu. Redenção é libertação mediante o pagamento de preço. E qual que foi o preço para que Deus nos redimisse? O sangue do próprio Filho unigênito dele, de Jesus Cristo. Eu quero que todos abram em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 19. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não foi por nada perecível, não foi por prata, não foi por ouro, mas foi pelo sangue de Jesus Cristo que nós fomos salvos, redimidos. E ele continua, depois de ter falado que ele nos redimiu, ele diz também que ele nos perdoou a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Remissão, perdão. Aqui diz que é o cancelamento completo da culpa, que não foi medido também pela nossa dignidade, mas novamente aqui ele enfatiza as riquezas da sua graça. Mais uma vez, ele nos perdoou pela sua graça, não porque nós éramos dignos de perdão, pelo contrário, nós éramos culpados, nós merecíamos o inferno, a condenação, as piores coisas, era isso que nós merecíamos. Mas aqui fala que Deus é gracioso e Ele nos perdoa por meio de Cristo Jesus, por meio do seu sangue que foi derramado naquela cruz, porque Ele se entregou no nosso lugar, porque Ele obedeceu aquilo que nós não somos capazes de obedecer, a lei de Deus. Nós falhamos. Quando nós olhamos a fundo os 10 mandamentos, nós não obedecemos nenhum. Nós falhamos em todos. Nós erramos em algum aspecto ou outro de cada mandamento. Por isso que nós temos que nos apegar a Cristo e confiar somente nele. Porque é somente nele que nós encontramos o perdão, é somente nele que nós encontramos a remissão dos nossos pecados, é somente nele que nós somos redimidos. Mas aqui Paulo traz agora aplicações práticas para nós também. Ele diz no versículo 8 que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Aqui nos diz que ele nos deu sabedoria e entendimento. Quero que todos abram agora em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Voltando algumas páginas. 1 Coríntios 2, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então nós vemos aqui que não é uma graça cega. Deus derrama a sabedoria espiritual para que nós entendamos o seu plano. É por isso que agora nós conseguimos pregar o Evangelho e apontar as pessoas para Cristo Jesus. Porque agora nós compreendemos o que Ele fez, quem Ele é. E isso não é algo que vem por meio de conhecimento intelectual, mas é o Espírito de Deus que aplica em nós, que nos mostra quem Cristo Jesus é, que Ele não é apenas um homem, que Ele não é apenas uma pessoa sábia, mas que Ele é o Filho unigênito de Deus, que Ele é o Cordeiro que tira o pecado, que Ele é o Alfa, o Ômega, que Ele é o verdadeiro Santo, que Ele é Deus, que Ele não é um Deus, mas que Ele é o Deus eterno, Deus triuno. E isso é revelação de Deus. Ele nos dá sabedoria e entendimento para que nós possamos compreender essas coisas. E Ele mesmo nos capacita para que nós possamos levar essa mensagem. Porque é Ele que nos auxilia, Ele que nos dá as palavras certas, Ele que nos orienta. Porque é Ele que faz. Então, é Ele que nos dá sabedoria e entendimento. E como isso é importante nos nossos dias. Porque se nós ficássemos presos, aqui e agora,
Qual a perspectiva que nós temos de futuro quando nós olhamos o mundo indo em rumo a um desfiladeiro cada vez pior, cada vez mais problemas, mais intrigas? Agora nós vemos os países entrando aí em taxação, né? O governo dos Estados Unidos colocando taxa em todo mundo, né? Querendo mandar no mundo, e os países, né, lidando com toda essa situação. Se a gente for olhar, tem uma grande perspectiva de uma terceira guerra mundial. Já tem acontecido várias guerras e tantas coisas. Se nós se pegarmos só no que é agora passageiro, somente esse mundo, as perspectivas são as piores possíveis. É melhor se matar, é melhor fazer qualquer outra coisa. Mas quando nós confiamos em Cristo, quando nós temos Ele e sabemos que esse mundo apenas é passageiro, mas que tem uma eternidade, daí nós começamos a olhar para aquilo que é eterno, começamos a olhar para as coisas espirituais. Então eu vou me apegar mais a Deus, então eu vou ler mais a palavra de Deus, então eu vou querer que Deus trabalhe em mim muitas áreas que precisam ser trabalhadas. Eu tenho pecado aqui, tenho falhado aqui, então eu vou buscar mais a Deus para que Ele me santifique, para que eu esteja preparado para quando chegar a hora. Também eu vou servir a Ele, porque eu sei que o que importa é a salvação, eu sei o que importa é a eternidade. Então eu vou levar o Evangelho de Cristo para que mais pessoas conheçam e possam se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo. Eu começo a ter misericórdia e compaixão pelos meus familiares, amigos que não conhecem a verdade. Começo a orar mais por eles. Começo a me preocupar mais com eles. Começo a ter um senso de urgência maior. Mas quando eu olho só para aqui e agora, minha perspectiva se vai. Vou pensar em dinheiro, pode acontecer uma guerra, perder tudo. Vou focar na saúde, pode vir uma doença. Tantas doenças têm afligido. Então eu vou focar naquilo que é eterno. Mas ele continua. Versículo 9 e 10, ele diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Aqui nós vemos que ele revelou o mistério. E qual que é o grande mistério? Cristo é o centro da história, cabeça de todas as coisas. Nós conhecemos até na teologia dos pactos, chamada teologia da aliança também, Cristo conhecido como cabeça federal, também conhecido como federalismo, muitos usam o termo. Cristo é o nosso representante. Assim como Adão foi representante da humanidade e com isso o pecado entrou no mundo, Cristo é o nosso representante e veio para salvar o seu povo. O plano de Deus, que antes oculto, agora está claro. Tudo será reunido em Cristo. Ele é o fundamento, como nós vimos semana passada. Nós devemos estar em Cristo Jesus. Nós devemos olhar para Ele, nós devemos confiar nele. Nossa esperança tem que estar nele. É por isso que é um absurdo nós pensarmos na perda da salvação, porque a nossa salvação não foi conquistada por nós, foi conquistada por Cristo. E quando eu entendo e compreendo isso, eu sei que nada pode fazer com que eu me perca, porque eu estou em Cristo Jesus. Porque Ele viveu a vida que eu deveria viver. Porque Ele tomou o meu lugar naquela cruz. Porque Ele morreu pelos meus pecados. Foi Ele que fez. É por isso que eu tenho uma esperança. É por isso que eu tenho alegria. Porque eu sei que foi Ele que fez. E eu posso confiar. Porque Ele é Deus. Porque Ele é soberano. Porque Ele é eterno. E porque Ele é fiel. Apesar de eu não ser fiel, Ele é fiel e Ele vai cumprir. E o seu sacrifício, como nós vimos, ele foi
de uma vez por todas. Ele fez, ele cumpriu. E ele continua, versículo 11 e 12 diz: nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo mais uma vez sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os primeiros que esperamos em Cristo. Ele nos deu herança. Em Cristo nós recebemos herança eterna. Quero que todos abram em Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Nós devemos nos lembrar que nós, os que cremos, os que fomos predestinados, escolhidos por Deus, nós estamos em Cristo Jesus. Nós pertencemos a Ele, Ele morreu por nós. E o seu sacrifício não foi em vão, foi perfeito. E porque nós cremos nisso, nós podemos ter certeza da herança eterna. Tudo isso é segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então nós devemos entender que Deus tem um propósito para aquilo que Ele faz. Não foi em vão. Toda a história da igreja, Deus decretou. Ele sabia o que Ele estava fazendo. Ele queria mostrar o seu amor, mas Ele quer mostrar a sua ira. Todos aqueles que têm participado no grupo de oração, nós temos lido alguns salmos. E nós vemos que Deus não é apenas somente um Deus de amor, mas Ele é um Deus de ira. Ele, até mesmo tem salmos que o termo usado é ódio, que Deus odeia os que praticam o mal, que Deus odeia. Então, as pessoas que não se arrependerem e crerem estarão debaixo da ira de Deus, eternamente. E já estão agora. Nós mesmos, antes da nossa conversão, nós estávamos debaixo da ira de Deus. E o quão terrível é isso, hoje nós compreendemos. E para nós é até algo terrível pensar. Mas para aqueles que estão mortos ainda em delitos e pecados, eles estão debaixo da ira justa e santa de Deus. E se não se arrependerem e crerem, passarão a eternidade longe, separados de Deus e sofrendo a justa ira de Deus. E isso é algo terrível. Isso é algo terrível. E nós devemos refletir. Cristo é verdadeiramente o centro do meu viver? Eu valorizo o sangue que foi derramado por mim? Como eu tenho vivido nos meus dias? Cristo realmente é o centro do meu viver ou muitas vezes não? Muitas vezes o meu trabalho, a minha família, qualquer outra coisa entra. Eu reflito semanalmente acerca do alto preço que foi pago na cruz do Calvário, ou me esqueço muitas vezes do que Cristo fez por mim. E vivo uma vida como se o sangue de Cristo não fosse nada. Gusto no sangue de Cristo, muitas vezes, como eu vivo. Como eu tenho vivido?
como eu tenho me relacionado com Deus. Isso é algo que nós devemos refletir. E finalizando agora, versículo 13 e 14. Diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor de sua glória. Então nós vemos aqui que ele começa no versículo 13 falando que nós ouvimos e cremos. E a ordem bíblica, quando nós pregamos o evangelho, nós chamamos as pessoas primeiro, obviamente elas precisam ouvir o evangelho e crer em Jesus Cristo. Obviamente nós sabemos que quem atenta os ouvidos é o Espírito Santo de Deus que age na vida daquela pessoa. Só assim, porque nós vemos tantas vezes nós falamos para a mesma pessoa e não cai a ficha. Arrependa-se e creia no evangelho. Arrependa-se e creia no evangelho. Olha para Cristo Jesus e seja salvo. Vá até Ele, peça perdão. E falamos e a pessoa não vai. Mas nós vemos aqui que aqueles que ouvirem vão crer e serão selados com o Espírito. Quero que todos abram Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Para reforçar um pouco isso que eu tenho falado. Diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, obviamente, quando nós pregamos, não é testemunho pessoal, tá, gente? Nós não devemos pregar acerca que a nossa vida era assim, quando nós conhecemos Cristo, daí agora é essa. Não. É pregar a palavra de Deus. Nós temos que pregar Cristo. Nós temos que apontar para Cristo como o único que pode salvar. Testemunho pessoal só para emocionar, muitas vezes nós vamos falar um pouco, sim, acerca daquilo que Cristo fez. Mas isso não é o centro. Nós temos que ser bíblicos. Nós temos que pregar a palavra, o evangelho como ele é. E deixar que Deus opere. É falar, mostrando a lei de Deus, que o homem não consegue cumprir. Daí sim apontando para Cristo, aquele que cumpriu, aquele que foi fiel, aquele que obedeceu, o Filho unigênito de Deus, que veio a esse mundo se entregar em nosso lugar, no lugar de pecadores, mas que não apenas morreu, que ao terceiro dia ressuscitou. E é nele que nós encontramos o perdão e a reconciliação com Deus. É isso que nós devemos pregar. Aqui diz também que selados com o Espírito. O selo é um sinal de propriedade, autenticidade e segurança. Aqui diz também no versículo 14 que é o penhor da nossa herança. É por isso que não se perde a salvação. Quem recebe o Espírito Santo de Deus jamais o vai perder. Jamais o vai perder. Eu fui regenerado, tive um coração transformado por Cristo, agora eu pertenço a Cristo. É daqui para a eternidade. Até porque se dependesse de mim, eu não iria obedecer. Eu não iria fazer as coisas. Eu não iria buscar a Deus. É por isso que eu preciso do Espírito Santo de Deus agindo em mim, trabalhando em mim, mortificando a carne. Eu preciso dele até mesmo para isso. E o Espírito Santo também ele confirma a nossa adoção. Consola, guia, santifica e garante também que a salvação será completa. É por isso, vocês viram o filme do Peregrino, tem o livro também, mas usando a linguagem do filme mais simples. E tem determinado momento que ele se encontra com outro
que diz que também está indo rumo à cidade celestial. Mas ele pergunta se ele tem o selo. E ele diz que não tem. Somente entrará quem tem o selo, quem tem o Espírito Santo de Deus. É isso que garante que nós chegaremos até o fim. É por isso que nós temos que ter convicção. O mais importante é saber que eu sou verdadeiramente salvo, que eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim. Porque se eu não tenho, eu vou para o inferno. Por mais que eu seja religioso, por mais que eu vá para uma igreja, por mais que eu leia a Bíblia, por mais que qualquer outra coisa, se eu não tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim, eu vou para o inferno. Porque Ele é o ser. É Ele o que vai me levar até o fim. Porque senão logo eu vou me perder. Religiosidade é muito fácil. Por que nós vemos tantas pessoas se desviando e nunca mais voltando? Porque eram religiosos, não tinham o selo, não tinham o Espírito de Deus habitando neles. Eram apenas pessoas religiosas e vão para o inferno. Eu sei que pode parecer rude, mas é a realidade. Vão para o inferno. Sem o Espírito Santo de Deus, não vão entrar. E ele continua. Por que tudo isso que nós vimos? Novamente, Paulo enfatiza. Para louvor da sua glória. No final do versículo 14. O fim último da obra do Espírito. Assim como o Pai e o Filho é a glória de Deus. Tudo é feito para a glória de Deus. Nós fomos criados para honrar e glorificar a Deus. Foi por isso que Deus criou esse mundo, para que a criação o adorasse, para que glorificasse Ele. O Espírito testifica em meu coração que sou filho de Deus. Isso precisa ser muito claro em todos nós. Eu sinto que eu sou filho de Deus. Eu sinto o Espírito de Deus habitando em mim, me santificando, me aproximando de Deus, mudando a minha mente, meus planos, meus pensamentos, me guiando, me orientando. E se eu sinto isso, eu tenho obedecido a sua direção ou resistido à sua voz? Porque nós sabemos também que nós podemos entristecer o Espírito por meio da nossa desobediência. Nós temos andado pelo Espírito, nós temos sido guiados pela palavra de Deus, ou nós estamos querendo seguir os nossos próprios meios, os nossos próprios caminhos e resistido àquilo que Deus tem direcionado para nós. Nós iremos ser disciplinados, nós iremos ser corrigidos, nós iremos sofrer se nós não obedecermos. Tudo isso nós devemos avaliar. Mas então, Efésios, esses versos que nós vimos, eles nos mostram que o Pai escolheu e predestinou. O Filho redimiu e revelou o plano. E o Espírito selou e garante a herança. E que tudo isso, Deus triuno, que nos salvou, que faz parte do plano eterno de salvação, fez isso para o louvor da glória de Deus. É por isso que nós fomos escolhidos. É por isso que nós somos predestinados, salvos, para o louvor e a glória de Deus. Não é por nossa dignidade, por alguma boa obra, nem mesmo pela nossa fé. A fé, como nós vimos, é consequência. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos predestinou. Nós não somos escolhidos com base na nossa fé, que a nossa fé é maior do que os outros. Que daí nós colocamos mérito na nossa fé. Não. É amor, é graça de Deus, é bondade, é misericórdia de Deus. Eu queria deixar algumas aplicações para nós nessa manhã. A primeira é: viva como alguém separado para a santidade. Nós devemos lembrar
que nós somos filhos de Deus e não escravos do mundo. Porque muitas vezes nós vivemos como se nós fôssemos escravos desse mundo. Como se o mundo, nós dependêssemos dele. Que é ele que nos sustenta, ele que nos guarda. Que se nós não seguirmos o padrão desse mundo, não há esperança para nós. Nós devemos nos lembrar que nós somos filhos de Deus. Cidadãos celestiais. Que é daqui para a eternidade. Eu sei que é difícil, que muitas vezes vem preocupações, todos nós. Nós temos trabalhos, temos cobrança, o mundo cada vez nos apertando, mas nós devemos lembrar que nós pertencemos a Deus, que Ele é nosso Pai, que nós devemos confiar somente nele, que o mundo, ele vai nos decepcionar. Outra coisa também, tenha Cristo como centro da sua vida, da sua casa, seus planos, seu tempo. Ele é o centro. Foi por meio dele que nós fomos criados. Ele é a palavra de Deus. Foi por meio dele que nós fomos criados e é ele que sustenta todas as coisas. Então, se ele for o centro, as coisas irão andar. As coisas irão funcionar. Se nós priorizarmos a Deus, o seu reino em primeiro lugar, o resto, a palavra de Deus diz que será acrescentado. Então nós temos que confiar nele, descansar nele. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Diz que o jugo dele é leve. Confie na segurança eterna que o Espírito proporciona. Muitas pessoas têm falado acerca da perda da salvação, e talvez muitos de vocês, como eu no passado, criam nisso. E é algo terrível quando nós pensamos acerca da perda da salvação. É como se Deus tivesse um lápis borracha, perdeu. Mas se eu perdi a salvação, como é que eu recupero? E você vai conversar com essas pessoas, é salvação por obras, obedecendo. Eu já falei com pentecostais que me falaram isso. Então você desculpa, essa salvação que adquiriu não foi Cristo, mas foi você por meio das suas obras. Porque se você perde e recupera por meio de obediência, a salvação é meritória, é obra. Não, a salvação está em Cristo Jesus. Nada pode me separar do amor de Deus, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, porque eu estou em Cristo. Obviamente que isso vai fazer também com que eu viva não como um cidadão desse mundo, porque tem muitas pessoas que também alegam que, porque são salvos, podem viver da maneira que querem, mas esses nunca compreenderam. Esses nunca de fato foram salvos. Tem pessoas que falam, que se dizem até reformados, calvinistas, mas não são. São filhos do diabo, que vivem uma vida totalmente contrária à vontade de Deus e dizem que são salvos, que estão garantidos, mas vivendo como demônios. Isso contradiz a Bíblia. Essas pessoas são apenas falsos mestres, hereges, pessoas colocadas pelo diabo. Outra coisa, submeta-se ao governo do Espírito Santo em sua vida. Obviamente aqui nós não estamos falando do Espírito Santo como os pentecostais apresentam também. Nós precisamos aqui abrir um parêntese, porque infelizmente hoje eles ridicularizam o Espírito Santo com aquelas aberrações, como se aquelas manifestações fossem andar alguém que é espiritual, alguém que anda pelo Espírito. Não, nós estamos falando de discernimento bíblico, de andar segundo a vontade de Deus. Se nós nos alimentarmos pela palavra, o Espírito Santo vai nos lembrar de textos, ele vai nos guiar, ele vai nos orientar por meio da palavra, porque o Espírito Santo é o autor da palavra de Deus, foi ele que inspirou esses homens para escrever. E vocês acham que o Espírito Santo de Deus ia contra a própria palavra que ele
inspirou para escrever. Então, se nós buscarmos o conhecimento da palavra, buscarmos ler a Bíblia, orarmos, estarmos em comunhão com Deus, o Espírito Santo vai nos guiar, vai nos dar sabedoria para as decisões que nós temos que tomar, a maneira como nós devemos viver. Ele vai fazer e Ele vai agir de maneira sobrenatural. E por último, e não menos importante, viva com alegria e paz que vem da certeza da salvação. Se algum dia, se você tem convicção que você se arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo, que você é salvo, viva em alegria e paz, confie em Deus, descanse em Deus. Não tem motivo para temor, porque nada, nem a morte pode nos separar de Deus. Nem mesmo a morte, doença, qualquer outra coisa que venha. Se eu estou em Cristo Jesus, é daqui para a eternidade. Então não há mais nada a temer. É por isso que muitos cristãos, no início da história, iam enfrentar a morte com alegria. Morriam até mesmo queimados da pior forma possível, devorados por animais, mas enfrentavam com alegria. Porque eles sabiam que aqueles minutos não seria nada comparado à eternidade, aqueles minutos de sofrimento. Que o corpo poderia ser moído, destruído, mas a alma eterna. Então nós devemos lembrar dessas coisas. É daqui para a eternidade, não há mais o que temer. Não há mais o que temer. Nós podemos confiar em Deus, nós podemos descansar, ter paz, alegria, mesmo em meio à dificuldade, porque isso aqui é tudo passageiro. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar mais, mas se eu não estiver mais, eu vou estar com Cristo, que é muito melhor. Que é muito melhor. É sofrido para quem continua. A saudade e as coisas. Para quem está em Cristo já é uma alegria enorme. Não há mais pecado, não há mais tristeza, dor. Por isso, eles nem pensam mais muito aqui, aqueles que estão. Porque quando estão diante do Deus eterno, Deus Criador, vai querer glorificar o nome dele, louvar ele. Tudo isso que nós passamos aqui, essas lutas, essas dificuldades, isso não é comparado a nada, quando nós pensamos acerca da eternidade. É por isso que nós temos que olhar mais para Cristo e descansarmos mais. Eu sei que o mundo ele tenta nos pressionar, o diabo também joga essas setas, tenta fazer com que nós desanimamos, com que nós ficamos afligidos, mas nós temos que nos lembrar de quem nós somos. Cidadãos celestiais, filhos de Deus. Nós não somos apenas servos, nós somos filhos amados de Deus. Filhos do Criador dos céus e da terra. Nós temos um Pai, o melhor Pai. Nós também temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós e consola em nós. Quando nós estamos passando um momento difícil, por que nós não vamos para a sua palavra? Para ela nos consolar, para ela nos confrontar também quando precisa. Por que nós não vamos em oração a Deus? Nós esperamos muitas vezes pensar, ir na nossa força, no nosso conhecimento, tentar resolver as coisas. Por que nós não confiamos e dependemos mais de Deus? Nós somos chamados a isso. Com certeza o resultado vai ser diferente. Mas então seria hoje isso. Mas que nós possamos viver, nos lembrar, né, desse plano de Deus da salvação e todos esses benefícios que vêm com Cristo Jesus. E que nós possamos colocar em prática isso que nós vimos essa manhã também. Viver como cidadãos celestiais, confiando em Cristo. Confiando nele, descansando nele e colocando ele como centro da nossa vida. Daí as coisas irão funcionar. Que Deus nos abençoe